Olá, muito boa tarde! Está começando mais uma edição do Vozes do Cariri, esse programa cultural feito por estudantes do curso de jornalismo da UFCA. Eu me chamo Beatriz Vieira e hoje, diretamente da antiga estação ferroviária de Barbalha, nós vamos dar uma volta no tempo e fazer um passeio pelas estações do Cariri. Mas antes, você sabia que em 1873 foi inaugurada a primeira ferrovia do estado? Pois é, conhecida como Estrada de Ferro de Baturité, essa ferrovia foi responsável por ligar a capital Fortaleza até a região do Cariri. A primeira ferrovia da região foi inaugurada lá em 1920, na cidade de Aurora. De lá, os trilhos se prolongavam até a cidade de Crato, estágio final da linha sul do estado. Em meados de novembro de 1989, os trens ainda percorriam a linha sul com passageiros, mas as atividades pararam. Nossa equipe pesquisou a fundo sobre as estações do Cariri e vamos te contar cada detalhe dessa história. Fica com a gente que o Vozes do Cariri já está no ar. Para quem é apaixonado pela história dos trens e de como eles transformaram o Ceará, a dica cultural é visitar o Museu Ferroviário Estação João Felipe, localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, lá em Fortaleza. É lá que fica a exposição intitulada Nos Trilhos do Tempo, Histórias da Ferrovia do Ceará, com a curadoria assinada por André Scarlazari e Marcos Braga. Um dos destaques é a obra Ferrovia Miniatura, Memória das Oficinas do Urubu, do ferroviário metalúrgico Antônio Simão. O acervo da exposição é feito com peças antigas dos trens e mapas interativos que mostram como a linha sul, que sai de Fortaleza, percorre todo o estado e chega até o Cariri. Assim como os vagões, cada parte da exposição conta uma história, e aqui no programa vamos seguir viagem. Agora o nosso destino é o município de Aurora, no Cariri cearense. Olá, eu me chamo Yasmin Ariadne e é aqui de Aurora que vamos iniciar a nossa viagem pelo Cariri. A inauguração da primeira ferrovia da região do Cariri foi aqui em Aurora, em 1920. Essa estação acolhia viajantes por parte da Paraíba e do Cariri cearense. Muita gente já passou a noite aqui, aguardando o trem para voltar para Fortaleza, a capital do Ceará. Foram por esses trilhos centenários e que hoje estão soterrados que passavam trens que uniam pessoas de diferentes partes do Cariri. Hoje, restam apenas memórias dos dias em que a ferrovia estava em atividade. Aí eu ia mais pai de madrugada, nós esperávamos o trem vinha, parava. Aí nós comprávamos as passagens. E eu não pagava não, porque eu era de menor, 10 anos, né? Mas pai, aí nós pegávamos as coisas e botava no trem e subia. Eu achava bom, era uma viagem boa, tranquila, era muito bom. Era muito importante porque era uma coisa que você podia levar assim, muita bagagem, né, você não pagava, e então as passagens eram mais baratas. Você saía daqui para Lavras, vamos dizer, que você vai de mototáxi, você paga R$50, aí então daqui para Lavras você pagava R$5. Era importante, muito econômico, assim, para o bolso, né? A maioria do trem da bagagem, que tinha um trem de bagageiro, vinha lotado de mercadoria para Engazeira. Quer dizer, os comerciantes antigamente, era o transporte dele era o trem passageiro. Entendeu? Vinha lotado de mercadoria de tudo. Esse que chama o trem passageiro, as cadeiras dele não tinha, era só as cadeirinhas de pau, entendeu? As cadeirinhas. Eles botavam aquelas armadilhas assim que nem os carros de coisa. Eles eram aquelas armadilhas eram de ferro com uns paus. Hein? Agora os outros já eram diferentes. Se você fosse andar, tem um carro mais caro, era o restaurante, né? Você lá era mais melhor para você sentar, tinha uma mesinha para você tomar sua cerveja e tal. Mas era bom. Eu andei muito no restaurante. Às vezes o outro era muito apertado, eu ia para lá. Só que você não podia levar nada lá, só a sua pessoa mesmo.
Você não podia levar negócio de balada, essas coisas não. Eles tinham uma ordem danada. O trem era uma coisa magnífica, né? Que todo mundo queria olhar. Né? Hoje, se chegar um ônibus novo aí, ninguém olha. Né? Mas se chegar um trem aqui, todo mundo vai olhar. É uma coisa magnífica, né? Parece que tem uma atração, né? Que o povo gosta, né? Meu filho, quando a linha fechou, assim, nós ficamos assim, tudo desgostoso, porque acabou-se o trem. Aí pronto. Aí a linha foi se acabando, criando mato, e hoje está tupida de mato, no lugar que a Transnordestina não pegou. Né? A saudade é um sentimento comum entre os antigos passageiros da ferrovia, que hoje sonham com a volta dos tempos em que os trens cruzavam o Cariri, levando consigo não somente passageiros, mas também histórias e memórias. O que eu tenho que falar é só que eu sinto muito que tiraram nossos trens. Eu sinto muito. Em nome do meu pai, eu sinto muito. Porque não era para ter tirado. Eu acho que até hoje era para estar. Mas você sabe como é, as coisas evoluem, o tempo vai passando, tecnologia, as coisas avançam mas que eu sinto muito, sim. Não tanto eu como qualquer um que você fizer entrevistar na Aurora, vão sentir também. Nós perdemos um grande transporte, um grande meio de comunicação, de viabilidade, sei lá, de interação de cidade para cidade, de Iguatu a Crato era bom demais. Mas hoje não temos. Só lembranças. Essa estação, que ainda está de pé, tem muito o que contar. Como pioneira na região do Cariri, a valorização patrimonial é de grande importância. E você, Charla, o que nos conta sobre esse símbolo de pioneirismo? Pois é, Yasmin, preservar o patrimônio de uma cidade é preservar histórias. E por aqui que tanta gente passou, tem muito o que contar. E para falar com a gente sobre o pioneirismo da estação e a valorização patrimonial, convidamos o professor e pesquisador José Cícero, que para marcar os 100 anos da estação, lançou o livro Estação de Aurora, uma saudade que não passa. As estações e o trem em si são repositórios de grandes emoções, de grandes histórias. Assim como o trem, as estações e o patrimônio está abandonado, e a gente corre o risco de perder para sempre esse patrimônio, nós também estamos perdendo de forma acelerada as grandes histórias. As histórias com H, a história com E, os causos, as piadas. Eu diria que a forma escrita é a única forma que a gente consegue se aproximar da eternidade possível. É o livro ainda. Então, o livro foi assim, eu diria que um ponto alto das comemorações alusivas ao centenário da estação de Aurora. A minha primeira leitura com o livro foi de lágrimas nos olhos, literalmente, por conta dessa emoção. A não preservação e o abandono das ferrovias, até hoje tem sido um dos absurdos históricos mais prementes que a gente tem percebido. E aqui no nosso Cariri, que é chamada a linha sul cearense das ferrovias, não é diferente do que acontece no resto do país. E aí o que resta ainda desse patrimônio, que é um patrimônio do povo, contém muito da história. Ali é, como a gente diz, sangue, suor e lágrima aquilo ali. Mas o meu amor ao trem especificamente, isso é uma coisa subjetiva, é por conta de que eu nasci, cresci e adolesci praticamente à margem da linha. Porque a casa dos meus pais, o fundo da casa ficava praticamente... A gente subia no muro e via o trem passando, nas suas idas e vindas. E isso criou uma memória afetiva muito forte. A linha férrea, ela ocupa na memória da gente, nesse amor afetivo, as cordas dos nossos corações, assim, porque o coração acelera, viu, bate muito forte quando a gente relembra, rememora o trem. Então, a linha de trem é algo assim, eu diria que um pedaço do nosso coração. Eu penso isso. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas fica por aqui, viu? No próximo bloco a gente vai acompanhar um pouco da história lá da estação da cidade do Crato. Aproveita esse tempinho e já segue a gente no Instagram, @Vozes do Cariri. Até já! Olá, eu sou Carlos Gabriel e é diretamente daqui, da Refesa do Crato,
que a gente vai dar continuidade à nossa viagem pelas linhas férreas do Cariri. As linhas férreas chegaram ao Crato em 1926 e foram muito importantes para a história da cidade. Com o trem, a população cratense podia fazer viagens até a capital Fortaleza. Isso também facilitava o transporte de produtos que eram vendidos em todo o Ceará. Mas a partir de 1988, a estação do Crato foi desativada. E hoje, 36 anos depois, o prédio se encontra abandonado. A prefeitura explica que existem 2 projetos para a revitalização do local. Um deles já em andamento, faltando apenas a liberação da verba. E outro que está em fase de licitação. A gente teve alguns problemas com licitação, alguma dificuldade, né, em licitar esses projetos. E isso retardou o início dessa obra, mas a gente tem muita expectativa, né, de que a gente consiga concluir esses 2 projetos para a gente, né, dar as condições de uma melhor utilidade desse espaço, né, para fruição, né, circulação de espetáculos, enfim. A preservação e cuidado de espaços como esse é importante para a memória e história da cidade. Essa estação é tombada como patrimônio do governo federal e tem salvaguarda do IPHAN. O edifício também integra o acervo de bens patrimoniais da Prefeitura Municipal do Crato. A arquitetura diz muito sobre a história de prédios e cidades. Essa profissão requer muitos cálculos, estudos e pesquisa. Agora nós vamos conversar com o arquiteto e engenheiro Valdemar Reis, que inclusive já publicou um livro em 2007 chamado Crato, Evolução Urbana e Arquitetura. A gente vai conversar com ele sobre a história daqui, do Crato. É importante a preservação da arquitetura nesse sentido, das pessoas, das novas gerações, elas conhecerem a história da cidade através dos edifícios que contam essa história. Em falar em contar essa história através de edifício, a gente tem a Refesa, que é um prédio histórico e que hoje em dia ele está assim desocupado. Né? Como é que é essa história da construção da Refesa? Assim, a gente, para poder falar da Refesa, a gente tem que falar da Rede Ferroviária Cearense, né? Ela iniciou como Estrada de Ferro de Baturité, foi um consórcio de empresários na capital na década de 1870. Em um determinado ponto eles conseguiram chegar até Baturité, eu não me lembro bem as datas, mas assim, foi final do século XIX. Certo? E essa ferrovia foi expandida por reivindicação de vários municípios que precisavam para poder expor a produção local para outros lugares do estado, porque as estradas eram muito ruins. Os acessos às comunicações aqui do sul do Ceará com a capital era ruim, você ia em estradas na beira dos rios e tal, e não tinha uma estrada que ligasse Fortaleza até aqui diretamente, e os trilhos da estação ferroviária, o transporte ferroviário iria facilitar esse escoamento dessa produção agrícola, econômica daqui da região, né? E aí depois, num determinado período, resolveram expandir, o governo federal tomou de conta, né, na época, e resolveram expandir até o Rio São Francisco, do Fortaleza até o Rio São Francisco. Mas depois só conseguiu chegar até aqui no Crato, certo? Foi a última estação da rede ferroviária cearense. De Estrada de Ferro de Baturité, ela passou a ser chamada Rede Ferroviária Cearense, já bem no finalzinho do século XIX, início do século XX. Então, a estação aqui do Crato, ela é tombada a nível estadual. E também acho que tem salvaguarda do IPHAN por esse motivo aí, porque fazia parte do patrimônio ferroviário brasileiro e tem essa proteção. Tá? No caso aqui da Refesa, ela é um prédio muito antigo já, né? E ela tem alguma característica assim que ela guarda até hoje? Tem características arquitetônicas que são preservadas. Ela foi restaurada no início dos anos 2000. Certo? A do Crato é bonita, das arquiteturas mais imponentes, a partir dela não ser tão grande o prédio da estação, propriamente dito, né? Mas o conjunto arquitetônico tombado aqui, você tem o prédio da estação, tem a casa do agente, que é essa, antes da gente chegar aqui na biblioteca, tem aquela casa ali, e tem lá mais na frente, onde tem um auditório, hoje em dia tem um barzinho, lá eram os dormitórios do pessoal que trabalhava nos trens, né? E tem também essa caixa d'água aqui, de ferro, que também é tombada. Porque a maioria desse material que era construído, por exemplo, os trilhos, as pontes de ferro, vinha tudo da Inglaterra. Certo?
Então, tinha engenheiros ingleses ajudando na construção, e depois a gente passou a ter engenheiros brasileiros também, desde o início, né? Mas o material, aqui não se produzia muito ferro aqui no Brasil, então trazia de fora para poder construir essas coisas. Então tem esse valor em termos de arquitetura, se você considerar como arquitetura do ferro, as pontes, essas caixas d'água, são coisas que têm importância também por esse ponto aí. O estilo, que a gente pode chamar assim, se disser que é um estilo, ele é eclético, é uma mistura de vários estilos, mas com um toque de modernidade por ela ser construída no início do século XX. É um pouquinho diferente das estações mais antigas, que são mais neoclássicas, como é o caso da de Fortaleza, da de Sobral e tal. Essa tem algumas características meio modernosas, mas continua sendo eclética, que era um estilo que estava predominando no estilo de arquitetura que estava predominando já no finalzinho do século XIX aqui no Brasil. E tem uns traços de arquitetura Art Nouveau também, que é aquelas coisas meio cheio nos portões aqui da estação. Tem alguns traços da cultura marajoara, que são alguns desenhos que tem lá na estação, as correntes, as coisas, mas ela é uma arquitetura eclética. Aí o que é que acontece? Com esses edifícios que são tombados e que são protegidos, geralmente é para eles perdurarem para as futuras gerações, para poder essa história continuar sendo perpetuada, né? O pessoal conseguir entender a cidade através dos edifícios. Mas se não tiver uso, a tendência é se acabar, certo? Se não tiver manutenção, a tendência é se acabar. Você conhecia essa parte da história do Crato? A vida é um vai e vem e prédios históricos como esse da Refesa permanecem e devem ser preservados e se adequar às novas realidades. Lá em Juazeiro do Norte existe uma estação que virou café. E é essa história que a gente vai contar no próximo bloco. Então fica aí que a gente vai para um breve intervalo. Enquanto isso, segue a gente no nosso Instagram, @Vozes do Cariri. Até já! Olá, sejam bem-vindos de volta ao Vozes do Cariri. Eu me chamo Clara Freitas e nós saímos lá do Crato e viemos diretamente para Juazeiro do Norte. O nosso trem nos deixou aqui, nessa estação. Esse é um prédio histórico para o Cariri. Durante muitos anos, aqui funcionava uma linha férrea, que transportava as pessoas para todo o Ceará. Mas em 1988, suas atividades foram encerradas. Hoje, esse espaço leva um novo nome. É o Centro Cultural Daniel Walker. Mas você sabe o porquê desse nome e qual a razão dessa homenagem? A gente vai te contar um pouquinho dessa história. Bom, é uma homenagem de quilate muito justa, porque Daniel ele dedicou a sua juventude e vida adulta praticamente toda à defesa dos interesses de Juazeiro, a pesquisa da história de Juazeiro, mas principalmente também a valorização da biografia do Padre Cícero. O Padre Cícero, que em vida foi alvo de muitas obras que tentavam detratar a sua imagem, né, teve muitos desses pontos defendidos historicamente, com embasamento científico, por Daniel Walker. Dedicou sua vida toda também ao magistério, né, foi professor na rede estadual, uma conduta, né, que deixou saudades em classes de alunos diversos. Então, diante de todos esses esforços que ele fez em vida, né, uma vida toda dedicada ao estudo da história de Juazeiro e à divulgação dela, nada mais justo do que um equipamento desse porte também homenageá-lo, né, ele que partiu em 2019 de uma forma repentina e que tinha um legado que precisava ser explorado ainda, e nós estamos passo a passo valorizando a biografia dele. Inaugurado aqui na antiga estação ferroviária de Juazeiro do Norte, o Centro Cultural Daniel Walker oferece um espaço para artistas, músicos, xilógrafos e a tantas outras personalidades culturais aqui do nosso Cariri. O nosso salão de exposições é um salão de exposições plural e democrático, né? Então, nós temos uma agenda que ela é dinâmica, com exposições que duram entre 15 e 30 dias. Estamos sempre de braços abertos para receber todo e qualquer artista, toda e qualquer linguagem, para que venha
na medida da disponibilidade da nossa agenda, expor seus trabalhos, sediar seus eventos, né, e ter a oportunidade de integrar também a sua trajetória artística à trajetória desse prédio. E se antes as pessoas passavam por aqui apenas a viagem, hoje elas podem passear com calma e aproveitar a paisagem. É que agora nós temos o Café da Estação, um lugar que preserva a memória histórica e gastronômica aqui de Juazeiro do Norte. Nós já estamos chegando no nosso destino final. E agora nós vamos bater um papo muito gostoso com uma pessoa super especial. É o mestre da cultura, cordelista, musicista e o que mais a arte permitir, o Estênio Diniz. Mestre Estênio, é um prazer estar aqui com o senhor. Começa contando pra gente um pouquinho da sua história. Eita, a minha história é muito longa, né, mas tento resumir rapidinho, né, eu sou neto de José Bernardo da Silva, poeta e fundador dessa chamada gráfica Lira Nordestina. Então, desde pequeno, desde 5 anos, eu já trabalhava na gráfica, juntando papel. E com o passar do tempo, já fui para a parte de composição, né, de impressão. Aí me formei dentro da gráfica, nos ofícios da gráfica. E conforme você disse, outras manifestações artísticas, né? Porque para mim a arte não se limita a você fazer uma técnica, sabe? Se você tem amor pela arte, sabe? Experimenta uma coisa e outra, sabe? Eu sou muito de experimentar, né? Mestre, o senhor falou que já frequentou muito esse espaço, que antigamente não era assim não, né? Conta um pouquinho pra gente dessas memórias. Não, esse espaço aqui já foi ocupado pela AMAR, Associação dos Artistas e Amigos da Arte, né? Teve um tempo que a estação estava abandonada e tinha um antigo presidente que não estava ligando muito para ela, né? Então eu fiz nova eleição, me tornei presidente, limpamos o espaço e nos instalamos aqui. E temos essa realidade interessante, né? Porque estava no abandono. Então, nota 10 pelo feito, né? Só em ter um ambiente de acolhida, limpo e digno de qualquer pessoa, aí já merece aplauso, né? Eu estava contando aqui para o senhor, na hora que a gente ia iniciar a gravação, o trem passou, né? Acho que é um bom sinal, né, mestre? É um bom sinal. Pelo menos tá passando uma coisa viva, sabe? Se passou, tem um condutor, né? Eu sou muito de escrever quando um assunto me toca por dentro, né? Aí se toca, então aí eu escrevo. Peço inspiração a Deus, que é o Pai da criação, para que eu possa escrever sobre a nossa estação e dissertar sobre o trem e a sua real função. Quando eu era criança, com o meu pai viajava para entregar cordéis que alguém encomendava, e a viagem era de trem. Eu me lembro muito bem como tudo se passava. De longe já se avistava a nossa estação de trem. E um aglomerado de gente num constante vai e vem. Parecia um formigueiro, eu me lembro muito bem. No prédio da estação se comprava a passagem. E ali mesmo também se despachava a bagagem. E um funcionário da empresa fazia a etiquetagem. Era muito organizada a nossa estação de trem. Era lindo de se ver o constante vai e vem, e todos com um só intento, embarcar no próximo trem. Quando o trem de longe apitava,
era grande a animação. Todo mundo se exaltava em tom de celebração. Lá vem vindo o trem de ferro, cumprindo a sua missão. Logo que o trem chegava, começava a correria. E as engrenagens do trem, muito barulho fazia. E no olhar das pessoas, só se sentia alegria. Uns com bastante bagagem, já outros com quase nada. Às vezes uma família estava sendo deslocada, seguindo para outra cidade para fixar morada. Muitos produtos daqui iam para outras cidades e o trem era o condutor de várias utilidades que eram requisitadas por outras comunidades. Rapadura, pequi, caju, coco verde, melancia eram postos num vagão especial que havia e muitos outros produtos de nossa fandilaria. Uma cidade à outra, o trem é que interligava. Havia um grande comércio que a nada se comparava. Enquanto muitos vendiam, um outro tanto comprava. O aposento do trem foi um golpe traiçoeiro. Não há justificativa. O senhor quer ajuda para ler? O aposento do trem foi um golpe traiçoeiro. Não há justificativa para ato tão bandoleiro. Foi um golpe no Estado, não foi só no Juazeiro. Se o trem de ferro falasse, com certeza ele diria: o que fizeram comigo foi mais do que covardia. Embora feito de ferro, eu dava muita alegria. Meu fim é virar sucata, sem nenhuma serventia. Serei peça de museu, mostrando que eu existia. Serei apenas lembrança para causar nostalgia. E o sonho de tanta gente, aonde é que ele está? Será que o coração humano vai conseguir me explicar de que jeito tanta gente vai conseguir se virar? Nesse final, é exatamente a questão que ficou. O trem foi embora, acabou, fechou e deixou muitas famílias destroçadas por muito tempo, muitos anos. Hoje já ninguém nem lembra mais, mas na época o prejuízo para toda a região foi assim, uma coisa sem par. Não só o prejuízo financeiro, como o prejuízo cultural, principalmente, né, porque tinha esse entrelaçado de comunidades, de pessoas e tudo, que isso aí acabou, claro, né? Mestre, muito obrigada. Meu Deus do céu, obrigado a você. A gente agradece demais a participação do senhor aqui no nosso programa. É uma honra ter recebido o senhor, ter escutado essas palavras, isso que o senhor escreveu com tanto sentimento, com tanta verdade. A gente agradece de coração. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Também. Prazer todo mundo. E é nesse clima que a gente encerra mais uma edição do programa Vozes do Cariri. Eu agradeço a você mais uma vez a audiência de sempre e lembro que a gente se encontra na próxima edição, no dia 7 de dezembro, aqui na tela da TV Verde Vale. Mais uma vez, foi um prazer passar essa tarde com você e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau.